convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 3, e você deixasse a sua Bíblia aberta do verso 1 até o verso 18. A temática que nós abordaremos é exatamente esta, conforme no início do nosso culto nós trouxemos em poucas palavras, que você não pode, você não deve, em momento algum, ceder às pressões dessa vida. E daí vem uma grande afirmação através de uma pergunta: como permanecer fiel nessa terra estranha, nessa terra onde com toda certeza não é a nossa morada? Você já se encontrou em algum lugar estranho? De repente você parou e pensou: esse lugar não é meu, eu estou aqui como intruso, eu estou aqui por acaso, eu cheguei até aqui e olho para tudo isso e estranhamente percebo que esse lugar não é o meu lugar. Eu já vivi algumas experiências assim. Eu tive a certeza que aquele lugar que eu estava não era o meu lugar, mas eu estava ali porque temporariamente tive que passar por ali. Contudo, todos nós, eu, você, passamos mais tempo para pensar e imaginar, e devemos dedicar esse tempo para pensarmos e imaginar também que nós estamos vivendo aqui temporariamente, porque a nossa casa certamente é nos céus. Devo dizer a você que você deve ser firme, constante, não ser das pressões da vida, não ser das pressões desse mundo, não ser das pressões da raiva, da ira, não vale a pena. Vamos expressar o que Deus nos concedeu de melhor, que é Jesus Cristo. O melhor da nossa vida é Jesus. E Jesus habita em nós. Jesus está em nosso coração. Eu quero convidar você a se mergulhar comigo nessa história, onde nós perceberemos que nós temos uma força muito maior do que a necessidade de ceder à pressão de todas as coisas que nos acontecem. Pense comigo, através da história que aparece nesse texto, o livro de Daniel, são 3 personagens muito conhecidos, e eu tenho certeza que você vai lembrar. Ora, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros e magistrados, conselheiros e todos os oficiais da província, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, oficiais de províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam eles ali em pé diante da imagem que Nabucodonosor havia levantado. Tinha no arauto, apregoava em voz alta: ordena-vos a vós outros, ó povos das nações, e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, harpa, cítara, saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrarei e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, pífaro, harpa, cítara, saltério e toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de outro rei, do rei Nabucodonosor, que havia ali levantado. Apenas 3 homens não haviam se prostrado diante daquela imagem. Daqui a pouquinho nós vamos remontar esse quadro. Não sei se vocês já sabem quem são esses 3 homens. Mas eu quero iniciar através dessa leitura dizendo a você que não ceda ao que o mundo todo está fazendo.
por maior que seja a pressão, por maior que seja a implicação, não ceda, não ceda aquilo que todo mundo acha que é certo e que estão fazendo. Você, eu, não devemos pensar neste momento, olhando para toda a situação que vivemos, na pressão dessa vida, que nós somos iguais, somos todos iguais. Somos iguais como criaturas, mas se tem algo dentro de nós que nos diferencia, esse algo chama-se Jesus Cristo. Ele é a grande diferença e é a referência para as nossas ações e as nossas atitudes. Nesse contexto, diante desse texto, o rei queria que todos se curvassem diante do ídolo, diante da imagem, diante daquela criação, daquela fabricação, para que todos ali estivessem, menos 3 pessoas, a ouvirem de toda sorte de música, instrumentos, trombetas, harpa, cítara, pífaro e todos os instrumentos que ali tocaram. Todos se ajoelharam e se prostraram. Apenas 3 homens não atenderam à pressão, por mais que doesse o decreto, por mais que naquele momento o rei disse que estes que não se curvassem e não adorassem estariam e seriam jogados na fornalha. E ali aparece Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foram colocados diante de uma situação de prova de fogo. Imagine você e eu ouvindo diante de qualquer situação desse mundo que a gente precisaria fazer como tal e viver e ao mesmo tempo ser igual a todas as pessoas que estariam enveredando por um caminho que não é o caminho que leva a Deus, que leva a nossa morada eterna, como já falamos, a nossa casa não é aqui na terra. Somos apenas passageiros, peregrinos, a nossa casa está reservada na mansão celestial, onde Deus preparou a Nova Jerusalém, a cidade santa, para todos os fiéis da terra. E nós aprendemos, de acordo com Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos. Se permita entender que você está nesse mundo, vivendo nesse século, mas você não precisa ser igual. Você não precisa fazer as coisas que muitos estão fazendo, trocando o certo pelo duvidoso, certo pelo errado, onde muita gente está relativizando aquilo que é sagrado. E muitas pessoas estão olhando para essas coisas e achando que o certo deixou de ser certo para dar lugar ao errado. E o errado deixou de ser errado e agora é o certo. Quem disse isso? A Bíblia não fala isso. Nosso Pai Celestial não nos ensinou a se acovardar diante desse século, mas sermos verdadeiros cristãos. E ainda que nos custe qualquer pressão a ponto de pensar numa fornalha, o nosso Deus é contigo. Foi Ele que disse que não nos abandonaria, não estaríamos só diante de toda e qualquer situação, em meio a tanta adversidade. Seja forte e corajoso, não te mandei eu, levanta-te e anda. O nosso Deus é conosco, Ele é Senhor da vida. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Não permita, queridos irmãos e irmãs, não permitam que as circunstâncias determinem o que você precisa fazer. Não permita que a circunstância determine a sua obediência. Estava ali 3 homens de Deus. Seriam jogados na fornalha se não se curvasse diante de um ídolo, diante de uma imagem, diante de algo que havia sido instituído pelo rei Nabucodonosor. Toda a pressão cairia sobre eles. Eles não se acovardaram. Eles tiveram coragem de dizer não. Eles tiveram coragem de não se curvar. Eles tiveram coragem de não ceder às circunstâncias que determinaria, ainda que lhe custassem, talvez, para qualquer entendimento, a própria vida. Porque havia no sentimento, havia no coração, havia na mente, havia na vida deles uma confiança no Deus eterno, no Deus todo-poderoso.
como nós vamos ver a partir do verso 8 até o verso 12. Eu queria que você mais uma vez abrisse a sua Bíblia e acompanhasse essa leitura. Está escrito assim: ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram aqueles judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei que vive eternamente, tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste a trombeta e todos aqueles instrumentos deveriam se prostrar, deveriam adorar essa imagem. Qualquer um deles que não se prostrasse, não adorasse, seria então lançado na fornalha. Pois há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia. O nome deles é Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram como tal. Esses homens não cederam, esses homens não se encurvaram. E eu quero dizer para você, quem é o Deus da tua vida? Quem é o Deus que você crê? Com certeza, o Deus de Sadraque, de Mesaque, Abidnego era o Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Eu não preciso responder mais nada. O que eu preciso dizer para vocês é que nós não podemos e não devemos ceder a qualquer pressão, assim como Sadraque, Mesaque, Abidnego não recuaram diante da sua devoção ao seu Deus, mesmo diante da ameaça de serem lançados em uma fornalha ardente, um fogo ardente. Obediência a Deus, saiba disso. Obediência a Deus não está ligado à conveniência, a agradar quem, a agradar além, a agradar qualquer pessoa, qualquer circunstância. Ao contrário disso, a obediência a Deus se dá em de fato se colocar na direção de Deus e olhar para Deus e dizer: eu estarei contigo todos os dias, como estará comigo até a consumação do século. Isso sim é obediência. Isso sim é se colocar com Deus, que vai caminhar com você, vai caminhar comigo, vai caminhar com a igreja, vai caminhar com todos aqueles que seguem os passos de Jesus. Decida agora em quem de fato você quer confiar. E saiba que não importa as circunstâncias, observai tudo diante daquilo que está aos nossos olhos. Retenha o que é bom, mas saiba separar as coisas boas das coisas ruins. Você não precisa ser igual a todo mundo. Você precisa ser diferente nessa geração. Você precisa ser diferente nesse mundo. Você precisa ser diferente na tua igreja. Você precisa ser diferente na tua família. Você precisa ser diferente diante de todos aqueles que você vive. Leve consigo a Deus todos os dias. Vale muito mais o seu testemunho, o teu comportamento, as tuas atitudes e como de fato você vive a fé cristã. Vale a pena ser cristão nessa terra de viventes, onde nós não teremos a nossa morada aqui, é passageiro, somos apenas peregrinos, estamos apenas passando por aqui. A nossa casa não é aqui, a nossa casa é na morada eterna. Por isso vale a pena ser fiel até a morte, porque nós receberemos a coroa da vida. A terceira consideração e última que eu faço: não faça sua vida sobre você mesmo. Não ache que você é o Todo-Poderoso. Ao contrário disso, nós somos limitados, somos carentes, dependentes de Deus, o único Deus, o Senhor da nossa vida. Faça como aqueles homens que não colocaram a sua confiança em si mesmo, mas colocaram em Deus, acreditaram em Deus, acreditaram naquele que era Senhor da vida. Olha que riqueza, olha só que beleza. Lá no versos 13 e 18, eles dizem assim: na sua maior expressão, não havia dúvida, na sua maior expressão de vontade, de desejo, de não se encurvar diante de qualquer imagem, diante de qualquer ídolo, mas acreditar que Deus era Senhor da vida. Então Nabucodonosor, irado, com muita raiva, furioso, mandou chamar Sadraque, mandou chamar Mesaque, mandou chamar Abidnego e trouxeram aqueles homens perante o rei. E falou Nabucodonosor: é verdade o que disseram a respeito de vocês, que vocês não se encurvaram diante do Deus, da imagem que eu criei, diante daquela imagem que deveria ser adorada.
E agora, pois, dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, de todos aqueles sons, daquelas músicas, instrumentos que seriam soados, e vocês não se curvaram, sabe o que respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei? Eles disseram bem assim: ó rei Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Olha só o que eles disseram. Quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha, ponto final. Mas, se Ele não quiser, nós estamos nas mãos dEle. Olha que confiança. Olha a resposta que deu ao rei: não precisamos te responder. Ao Deus que servimos, se Ele quer nos livrar, Ele vai nos livrar do fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que se não serviremos a teus deuses, se não fica sabendo, olha só, se não fica sabendo, ó Deus, que não serve, ora, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem que tu criaste. Queridos, não foi uma audácia nenhuma, foi confiança em Deus. A vida deles estava determinada nas mãos do Senhor. Eles tinham oportunidade de se encurvar, fazer igual a todo mundo. Como muitas vezes nós vivemos pela conveniência, estamos agradando as pessoas e não estamos agradando a Deus. Agradamos a todo tipo de pessoa, mas não agradamos a Deus. Fazemos tudo o que todo mundo quer, mas não fazemos o que Deus quer. Fazemos todas as coisas que as pessoas estão dizendo que nós precisamos fazer, mas não estamos cumprindo a vontade de Deus, não estamos sendo obedientes, não estamos confiando, não estamos tendo fé. É isso que eu gostaria de compartilhar com você. E essa palavra é para você, para mim, é para nossa família. Que nós precisamos confiar em Deus em toda e qualquer situação. Fazer como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se submeter à vontade de Deus e que ainda custe de nós, qualquer que seja a necessidade, de pensar e refletir quem somos, aonde estamos. Teremos a certeza que nós confiamos num Deus eterno. Um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Um Deus que arde e sempre à nossa frente para fazer com que as muralhas caiam, para que os exércitos sejam completamente dilacerados, para que a fé, a prova, a certeza das coisas que não vemos aconteça aos nossos olhos diante de um Deus que é Senhor da nossa vida. Querido, acredite, vale a pena sim viver a vida, a fé cristã. Vamos, portanto, agradar ao nosso Deus. Vamos, segundo a nossa expectativa e esperança de servir ao reino de Deus, não sejamos confundidos, antes com ousadias vamos assumir a Cristo em nossa vida e vamos engrandecer ao Senhor com as nossas atitudes, com a nossa obediência, com a nossa dedicação e com o nosso desejo de todos os dias declarar para a glória de Deus que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Não cedamos às pressões dessa vida. A nossa casa não é aqui na terra. A nossa casa é na morada eterna. Portanto, eu desafio você, a todos que estão nos ouvindo, vamos acordar, vamos buscar em Deus força para continuar nessa terra de viventes a nossa jornada, tendo por certo que Deus estará conosco todos os dias até a consumação do século. Acredite, vale a pena servir ao reino de Deus. Deus te abençoe.